presentear com a sua ilustre, né, sabedoria e conhecimento sobre as catequeses da teologia do corpo. E nós vamos aqui hoje fazer uma apresentação um pouco diferente, né? O padre José Laboy, ele está em São Paulo, então a gente está fazendo uma transmissão aqui pelo Google Meet, né? E nós vamos transmitir pelo Instagram. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem enviar aí para nós, né? O pessoal está chegando aí de pouquinho e a gente vai passar aí a palavra para o Padre Laboy. Você quer falar Isso. alguma coisa Eu antes? quero. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão aí? Beleza pura? Gente, hoje nosso convidado é mais do que especial, né? Um grande amigo. Sabe, padre, eu tenho falado, né, que Deus foi nos dando amigos, amigos de Deus, né? E o Padre Laboy é um grande amigo que a gente conheceu lá em 2017, num congresso. E o Padre Laboy é uma pessoa super carismática, acolhedora. A gente já foi conversar, super disposto. Já veio aqui em São Carlos, né? É Verdade. uma pessoa incrível. E a gente tem a honra hoje, né, de tê-lo conosco aqui, falando um pouco dessas grandes, né, catequeses do Papa. Vai ser uma live incrível, né? E antes de passar a palavra para ele, né, gente, nós estamos ainda falando do primeiro ciclo, da pessoa humana, do projeto de Deus para a nossa existência. E hoje o padre vai continuar também com um grande tema, né, que vai ser o corpo revela o ser humano. Ou seja, vai ser mais um conteúdo assim incrível e nós esperamos que todos vocês possam aproveitar. Depois, essa gravação vai ficar lá no nosso canal do YouTube também, para depois quem quiser assistir com mais calma, vai estar lá, Nós vamos pôr uns certo? pedacinhos aqui depois para De repente, eles, né, se né? tiver tempo, né? Se a gente tiver uns pedacinhos para vocês, tá bom? Então vamos lá, Padre Laboy, Padre, seja padre, bem-vindo. Muito Bem, obrigada. muito obrigado. pela presença do senhor, pela disponibilidade, já de antemão, assim, padre, brigadão por estar dispondo do tempo do senhor, que a gente sabe que o senhor é uma pessoa muito ocupada, né? Com muitos afazeres. Então, obrigado por o senhor estar aqui com a gente hoje, tá? É com o senhor agora. Quem é o Padre Labória, por favor, né? Conta pra gente aí. Sim, sou um sacerdote da Congregação dos Legionários de Cristo. Sou de Estados Unidos, nasci em Nova York. Me dedico às catequeses desde faz mais de 20 anos, sobretudo aqui no Brasil, porque era pouco conhecido. Tenho dado já princípios filosóficos da teologia do corpo e diversos elementos. Trabalho em Itapecerica da Serra, São Paulo, num seminário para diversas dioceses do Brasil. Aí formamos meninos de diversas dioceses e sou diretor espiritual e professor de filosofia e teologia. Então, o tema de hoje se baseia num trecho muito importante que se encontra exatamente na explicação da solidão. Se lembramos, nas catequeses, a primeira metade é dedicada a criar uma antropologia teológica, é dizer, ver o ser humano à luz de Deus, e se divide em três grandes categorias: o homem originário, o homem histórico e o homem escatológico. No homem originário se tem três elementos, que são a solidão, a unidade e a nudez. Então, desse o ponto de vista, porque desde um ponto de vista mais reflexivo, porque solidão, unidade e nudez são estados da pessoa humana. Para entender melhor filosoficamente, solidão tem a ver com o fato que o ser humano reconhece que é um sujeito que é diverso de outros seres viventes, que não é como as árvores, que não é como os animais. A unidade é o fato de consciência de entender que só pode se realizar
criando uma relação com o outro sexo, uma pessoa do outro sexo, para criar comunhão de pessoas. É como se Deus quisesse salvaguardar no núcleo mais básico de comunhão de pessoas, que é duas pessoas complementares, para criar esse elemento que é reflexo dele mesmo, que ele é comunhão de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a nudez é a capacidade do corpo de exprimir toda a pessoa. Porque não, infelizmente, depois do pecado, é mais fácil só ver o corpo mesmo e já não ver a psique, a profundidade da pessoa, a espiritualidade da pessoa. Mas, como ele diz nas primeiras catequeses, que é necessário ver tudo desde o princípio, qual era o plano de Deus sobre o ser humano antes do pecado, e era que o ser humano fosse sumamente consciente de tudo o que ele é. A pessoa humana é espírito, é psique e é corpo. Então, não ter consciência da relação desses três elementos é não se conhecer, coisa que é terrível, porque um dos princípios já da cultura clássica, na Grécia, se tinha um oráculo, um lugar onde se ia para perguntar sobre o próprio destino, e estava escrito: conhece-te a ti mesmo. De fato, o se conhecer é o caminho da verdadeira liberdade. Então, não se conhecer na totalidade do nosso ser é fazer de nós mesmos um tipo de caricatura. Então, para aprofundar nesse tema da como o corpo exprime a pessoa, tem um trecho essencial que é da catequese 7, parágrafo 2. Vou ler. A estrutura deste corpo é tal que lhe permite ser o autor de uma atividade verdadeiramente humana. Nesta atividade, o corpo exprime a pessoa. Ele é, portanto, em toda a sua materialidade, lembrando que Deus formou o ser humano do pó da terra, em toda a sua materialidade quase penetrável e transparente, de maneira que evidencia quem é o ser humano e quem deveria ser, graças à estrutura da sua consciência e da sua autodeterminação. Nisto se apoia a percepção fundamental do significado do corpo em si, que não se pode deixar de descobrir ao analisar a solidão original do homem. Então, este parágrafo é bem denso. Por quê? Porque faz algo que poucas vezes entendemos, que neste parágrafo se vê o resumo, o compêndio do livro mais importante, o livro filosófico mais importante de João Paulo II, Caro Wojtyła, que é Pessoa e Ação. Pessoa e Ação. Então, para entender o corpo na teologia do corpo, temos que ver que não se trata só da materialidade, mas da pessoa desde o ponto de vista da sua materialidade. E é até dramático, por quê? Porque nós somos, como veremos em breve, uma expressão que João Paulo II gostava de usar, que nós somos espíritos encarnados. Espíritos encarnados. Então, isto que significa? Que tem três tipos de espírito. Deus, que não tem nem potência no seu ser, ele é tudo.
Tem os anjos que têm mínima potência, maioria de ato, de existência, e o coitado ser humano que tem mais ou menos metade ato e metade potência, dizer, é um espírito que tem que se realizar corporalmente. E isto é muito importante entender, porque não deveríamos ver o corpo desde o ponto de vista de outros corpos, porque os outros corpos não são espirituais. Nós somos espíritos que Deus quis que nos realizássemos através de uma atividade corpórea. Por isso, a visão que se coloca aqui é uma visão dinâmica. Por isso ele diz, nesta atividade, o corpo exprime a pessoa. É na atividade que exprime a pessoa. De fato, um elemento essencial para entender o livro Pessoa e Ação é que na filosofia medieval se falava desde um ponto de vista ontológico, que significa a filosofia do ser, que o agir provém do ser. A gente é e depois age. Isso seria desde o ponto de vista da metafísica. Wojtyła, no livro Pessoa e Ação, faz uma inversão desde o ponto de vista epistemológico. É dizer que se conhece esse ser através da ação. Então, estudando a ação humana, ele vai chegar ao núcleo do que é a pessoa. Então, as palavras consciência e autodeterminação são exatamente de que fala Pessoa e Ato, porque de fato o título em português, em polonês, é Osoba e Shin. Shin é um pouco intraduzível porque significa numa só palavra ação consciente. Ação consciente. Então, o ser humano, na sua consciência, que é já um aspecto da sua espiritualidade, é capaz de entender quem ele ou ela leva a entender suas possibilidades, sua transcendência, entrar em contato com si mesmo, também entrar em contato com o que a pessoa pode ser e deve ser. Então, temos constantemente esta relação entre ser e agir. Ser e agir. Enquanto eu sei, quanto mais eu sei quem sou, mais entendo o que devo fazer. Quanto mais ajo de modo livre, sobretudo, mais entendo quem sou. Então, aqui a resposta de qual é esta estrutura, porque fala de uma estrutura inicial, a estrutura deste corpo é tal que lhe permite ser autor de uma atividade verdadeiramente humana. Então, no parágrafo anterior, se diz o seguinte: a consciência do corpo parece identificar-se, neste caso, com o descobrimento da complexidade da própria estrutura, que, baseada numa antropologia filosófica, consiste, afinal, na relação entre a alma e o corpo. É dizer, aqui entendemos algo do método também de João Paulo II. Desde o bom de João Paulo II é que ele é um pensador super coerente. Dificilmente muda as suas ideias, que se podem chamar ideias mãe, né? Então, um elemento do seu método que ele nos anos 70 chamava de transfenomenal, que não quer dizer ir além do fenômeno, senão chegar ao fundamento através do fenômeno. Na última encíclica sobre
Fé e Razão, ele escreve o mesmo método, mas chama de ir do fundamento, do fenômeno ao fundamento. Ir do fenômeno ao fundamento. Por quê? Porque para ele, muitos filósofos modernos só ficam no fenômeno e não chegam ao fundamento. Por quê? Porque não deram espaço ao que se chama filosofia do ser. Bem, então, tudo isto na prática quer dizer que nós temos uma atividade que vai além da atividade de animais, plantas, outros seres viventes. Isto é uma ideia que já existia nos romanos, pensadores romanos antes de Cristo. Por exemplo, Salustio, um historiador, ele diz o seguinte: todo ser humano que quer superar os outros seres viventes deve fazer tudo possível, tudo o que for necessário para não passar a vida em silêncio, como as ovelhas, debruçadas e obedientes ao ventre. É dizer, esta explicação que vem da análise do trecho de Gênesis, Adão vai vendo pouco a pouco que ele é um corpo primeiro. Então, a primeira coisa é pensar, talvez eu sou igual ou compatível com a árvore, com o animal, com o cachorro, etc. E ele tenta de entrar em contato, mas não se sente reciprocado, por assim dizer. Então, pouco a pouco, ele vai entendendo que ele está numa situação, numa categoria que não está entre os outros seres viventes. Por quê? Porque ele é inteligente e é livre. Okay? Por isso, a atividade que Deus pede é de crescer, multiplicar-se e dominar a terra. Não se pode dominar a terra se não se tem a capacidade intelectual que se leva à prática. Por exemplo, os animais são bem específicos na função de fazer algo para sobreviver. Como um leão, os pássaros seguem um campo magnético para transmigração, etc. Fazem ninho do mesmo jeito, mas nunca vão dizer: estou farto de fazer meu ninho deste jeito, vou fazer uma ranha ninho, não? Então, imagine, um ninho de 20 ou 30 andares não vai fazer. Por quê? Porque Deus colocou só uma especificidade para sobreviver, mas não uma inteligência que vai além, que transcende. Por exemplo, o homem não pode voar. O homem não pode lutar contra um urso, mas tem a capacidade de projetar a possibilidade de voar, criando um avião. A possibilidade de uma armadura quando lida com animais ferozes, etc. Né? Isso depende da inteligência do ser humano. Então, a inteligência e a vontade, que tem como propriedade a liberdade, é o que quer dizer Wojtyła quando diz consciência e autodeterminação. Por quê? Porque nesta realidade da solidão, a gente está vendo a pessoa, e a pessoa tem que entender que três elementos principalmente. A pessoa é sujeito, é dizer, a pessoa é pessoa porque é capaz de tornar sobre si, se ver se sua ação é adequada ou não, cobrar-se, exigir-se, transcender-se através dessa capacidade
de saber que está existindo e agindo. Depois, o ser humano tem que entender que um sujeito objetivo existe no mundo, entre outras realidades. Então, também, embora nunca gostamos de dizer que somos objetos, não se trata de objeto em sentido de uso, senão objeto em sentido filosófico, algo que existe entre outras coisas. Então, nós temos um modo de ser específico, uma natureza, uma essência que nos faz seres humanos. De fato, os primeiros filósofos, sobretudo Aristóteles, distinguia o ser vivente, que é o ser humano, de outros seres viventes, chamando ele de animal racional. Animal racional, que de algum modo já está implicando essa capacidade intelectual. Então, o importante é ver que o primeiro que tem o ser humano, Adão, é consciência de não ser como árvore, de não ser como cachorro, girafa, etc. Então, mas sabe também que precisa de relação, de entrar em contato com algo. Então, por isso diz Deus que não é bom que ele esteja só. Então, significa que depois desta consciência de saber que eu sou uma realidade, sim, corpórea, mas corpórea capaz de uma atividade que vai além dos outros seres viventes, eu entendo que só vou me realizar com outra pessoa. Por isso, vem também nas catequeses, na 14.4, que já é a parte que fala de nudez, se fala que o corpo que exprime a feminilidade para a masculinidade e vice-versa, a masculinidade para a feminilidade manifesta a reciprocidade e a comunhão das pessoas. Então, também isto, se eu sou um corpo que é matéria, alma e espírito, é dizer, corpo, psique, espírito, então, minha masculinidade e feminilidade não é igual à dos animais. Por exemplo, você vê quando os animais têm um período de reprodução, etc., de relação, não é que vivem de modo estável, como um casal, né? Então, o ser humano entende que sua corporeidade, sendo psique também e espírito, é um dom para outra pessoa. Por isso, o elemento chave das catequeses é a capacidade de dom, ser dom para o outro, que no fundo é a essência do significado esponsal do corpo. Sim. Então, vemos aqui como o ser humano viu primeiro que é pessoa, mas que tem que se realizar com outra pessoa. Por isso, temos que entender também que Adão, quando vê Eva por primeira vez, não capta imediatamente a distinção. Primeiro capta a igualdade. Diz, esta verdadeiramente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É dizer, ela é igual a mim. E já quando diz ela é igual a mim, já começa a ver, também é diversa. Mas é diversa no outro plano. Não no plano do ser e do agir. É que os dois são conscientes
autodeterminantes, é dizer, inteligentes e com a capacidade de agir livremente. Isso é o específico do ser humano. Portanto, o corpo, como falei, não é só a materialidade, senão a expressividade do ser humano de exprimir que é um ser psíquico e espiritual. Porque também os animais têm algo de psique, não? Reagem ao seu entorno, podem chorar, podem escapar, fugir, sentir medo, etc. Não? Mas não chegam a ter uma inteligência transcendente. Eles têm uma inteligência prática, é dizer, vão aprendendo a fazer coisas, mas nunca dizem sou eu, não? Nunca dizem eu vou, não? Então, você não vê um animal dizer não aguento mais, um cachorro ir ao arranha-céu e se jogar. Sim. Cansei dessa vida de cachorro, né? Até o pecado, até o ir contra si mesmo, é próprio da espiritualidade da pessoa humana. Porque para fazer isso você tem que estar por cima de si, como se vendo, por assim dizer. Que é o terceiro elemento que não falei. Falei que a pessoa é sujeito, é objeto, mas a pessoa é tarefa para si. E é sujeito-objeto juntos, sujeito-objeto juntos. Porque todas essas palavras que têm auto na frente, autoposse, autodomínio, autodeterminação, autoconsciência, que significa? Que o objeto e o sujeito são a mesma pessoa. Quando eu me determino, quem estou determinando? Mim mesmo. E quem é o sujeito? Eu. Então, esta capacidade de dizermos eu também sai como algo essencial para entender como o corpo exprime a pessoa. Isto é na catequese 12, apartado 4. Diz o seguinte: deste modo, o corpo humano adquire significado completamente novo, que não pode colocar-se no plano da subsistente percepção externa do mundo. O ser humano não fica só vendo o externo, se vê a si mesmo. De fato, exprime a pessoa na sua consistência ontológica e existencial, que é alguma coisa mais que o indivíduo. E porque cada espécie é feita por vários indivíduos. Então, o indivíduo significa membro de uma espécie. Mas não, o indivíduo não é igual à pessoa. Toda pessoa é um indivíduo, mas não todo indivíduo é uma pessoa. Ok? Então, só se chega à riqueza do ser humano quando se vê não só como indivíduo, mas como pessoa autoconsciente. E, por conseguinte, exprime o eu humano pessoal que funda a partir de dentro a sua percepção exterior. Então, primeiro vem o conhecimento de si para poder interpretar o mundo de fora. E esse é o grande problema. Quem é dado à exterioridade evita a interioridade. E evita se conhecer, evita crescer, evita projetar-se. E esse é um grande problema hoje. Agora é engraçado, não? Agora não sei se vocês têm escutado, mas agora se vai atrás muito de uma corrente filosófica que se chama estoicismo. Por quê? Porque, dado que o celular e muitas coisas levam à adição, de algum modo, de dopamina, já não se restitui a quantidade de dopamina que seria necessário para manter um up, né? Então, quando isso acontece, se começa a cair na depressão. Então, muitas pessoas estão entendendo que vão perdendo o autodomínio, a capacidade de viver virtudes.
Então procuraram o estoicismo, porque o estoicismo é bem forte no conceito de autoconhecimento e autocontrole. Porque só com autoconhecimento e autocontrole se pode viver as virtudes, se pode encarar a vida real, se pode aturar a dor, se pode perseverar apesar de não sentir prazer, né? Então, é só quando se tem defeito que a gente começa a buscar como substituir. Infelizmente, não tem que esperar a esse momento. Mas é interessante ver isto. O ser humano não se contenta com o que é mau. Busca uma solução. Bem, então, temos visto estes elementos e, portanto, para entender, chegar ao fundamento deste fenômeno, porque o fenômeno eu sou um ser que vai além de outros. Por que vai além de outros? Porque tenho uma atividade inteligente e livre, o qual significa que sou também espírito. Ok? E este último elemento, na catequese 19, parágrafo 2, se fala de um elemento como o visível comunica o invisível. Então diz no 19:2, ou 4, desculpe, 4. Assim, nesta dimensão, se constitui um sacramento primordial, entendido como sinal que transmite eficazmente no mundo visível o mistério invisível escondido em Deus desde a eternidade. Então, o ser humano no seu corpo manifesta uma realidade que até vai além de si mesmo, que é Deus. Não? Por quê? Porque o anseio de felicidade, de totalidade, de maior bondade possível, de maior conhecimento da verdade possível, nós, através dessas faculdades e capacidades, por exemplo, é contrário aos aspectos sensoriais. Se eu recebo muita luz do sol, posso ficar cego, mas nunca vou ficar mal do intelecto por buscar a verdade cada vez maior. É quase como uma capacidade infinita, a procura da verdade e do bem. Então, de algum modo, não podemos negar que somos feitos para o infinito. Então, de novo, nunca reduzir o nosso ser só a corpo, só a psique ou só espírito. Quando se diz corpo, é a pessoa humana desde o ponto de vista da sua visibilidade. Mas é também sempre psique e espírito. Nunca deixa de ser as três realidades. Né? Então, isto é muito importante porque agora vamos ir ao fundamento. Se dizia no 7.1 que, desde o ponto de vista da antropologia filosófica, no final, a complexidade da estrutura se refere à relação entre a alma e o corpo, que de algum modo já mencionei, sempre gosto de dar algum trailer, né? Então, que o ser humano, a pessoa humana, é espírito encarnado, né? Então, nós somos espíritos, mas que só existem já no corpo. Não tem pré-existência das almas. É que às vezes se segue uma linha mais platônica, mas o filósofo mais profundo na relação alma e corpo é sem dúvida Tomás de Aquino. Então, o ser humano é um espírito que tem que se projetar, e vem o tema que se chama historicidade.
A pessoa humana é um ser histórico. Por quê? Porque sabe que não vai existir corporalmente para sempre. E sabendo que só tem um tempo determinado na Terra, sabe também que tem liberdade. Então, a liberdade, à luz do fato que a gente vai morrer, faz surgir o projeto de vida. Então, o ser humano é um corpo que vai se realizando através das suas ações, mas vai entendendo que não vale qualquer ação, porque é evidente que a ação das ações é amar. Isso é claríssimo nas catequeses do amor humano no plano divino, ou teologia do corpo. Então, aqui se trata de entender que eu nem sequer nas coisas sensoriais que faço é igual ao animal. Por quê? Porque a fonte, tanto do meu ser como do meu agir, é espiritual. Porque eu sou um espírito que precisa de um corpo para se realizar. Exprimir. É isso. Então, acho que já falei bastante. E por que essa realidade dos seres humanos hoje querendo viver essa dimensão animal, sendo que nós não temos essa realização, essa realidade, então, porque através disso que o senhor acabou de falar, porque nós temos essa realidade espiritual, mas o ser humano hoje ele está se comportando como um animal. Sim, infelizmente. Por quê? Porque exatamente por esse elemento de exterioridade. Por exemplo, já não se tem grande contato interpessoal. Eu lembro quando ia no meio de transporte, eu encontrava pessoas novas. E Sim. tanto que encontrei num país uma pessoa que em outro país ia conviver com ela mais tempo. Olha, Imagina. Hoje você vai em um meio de transporte, quer falar e a pessoa tem fones de ouvido. Interessa mais a exterioridade. Não tem tempo para se conhecer, para lidar consigo. É como se o ser humano tivesse um medo existencial de entrar em contato consigo mesmo. consigo mesmo, sim. Então, o que faz? Para tentar de não ter que fazer, se exterioriza exageradamente e busca o prazer, etc. Não? Lembro que, e infelizmente tem ideologias que promovem isto. Lembro quando estava na Itália, faz já muitos anos, mas o refrigerante Sprite tinha um lema que dizia: ascolta a tua sete, não, escuta a tua sede, como dizendo, vai ao primordial, ao básico, porque é inegável que temos coisas parecidas aos animais, mas isso quando a gente entra dentro de si, se conhece a sua vida psíquica e espiritual, que entende que a raiz é diversa. É outra raiz, não é a mesma. Então, nem as coisas parecidas com os animais são idênticos, não são idênticos. Sim. Então, O o que padre, se precisa é maior reflexão, introspecção e oração. era isso que eu ia perguntar para o padre, né? Olha só, o padre está explicando, e aí o senhor me corrija, né? O que o Papa quis traçar, essa antropologia adequada, Isso, que é o projeto que Deus sonhou para o ser humano, né? Então o senhor diz tem o espírito divino, Deus, dos anjos e o ser humano, né? E que ele só se realiza como ele tem essa capacidade de se autodeterminar, correto? Os animais não têm isso, né? Que o senhor explicou, eu achei legal, assim, sujeito e objeto é o autodeterminar-se, não é isso? isso. Agora, diante de toda essa beleza, padre, falta nosso entendimento sobre isso? Falta
Por isso que é importante essas reflexões, porque assim, o ser humano que tem essa autodeterminação, ele precisa buscar isso para ele poder viver Sim, melhor. exato. Esse é o problema, entende? Por isso, tudo isto se vê quando? No homem originário, quando não tinha o problema do pecado. Então, o pecado tem deixado no ser humano o fazer destas coisas que seriam básicas, difíceis de fazer. Então, algo que vinha naturalmente, já não vem naturalmente pelo pecado. Então, o que acontece? Acontece o que diz São Paulo, não? Tem uma distinção entre o homem espiritual e o homem natural ou psíquico. Em grego se diz psíquico para natural, né? Então, significa que o espírito é algo, uma realidade dentro de nós que é como um teto que nós temos que chegar a abrir para que derrame e empape todo o nosso ser, os outros níveis. Então, enquanto não chegamos a esse teto espiritual para que se derrame tudo em nós, ficamos com o mais alto em nós, se não for o espírito, que seria a psique. Então, somos muito mais psíquicos que espirituais. Até algumas pessoas acham que são espirituais, quando em verdade só são psíquicas. Diz, eu adorei a oração hoje, foi muito boa. Isso não quer dizer nada, quer dizer que você se sentiu bem. Só isso, né? Eu senti uma coisa tão boa. Sim, exato. Então, é psíquico, entende? O espiritual não depende de como você se sente, sino qual é o objeto que está procurando, um ser divino, entende? Então, exatamente, o problema é que depois do pecado, coisas que eram fáceis para o ser humano são difíceis e, portanto, requer esforço. E esse é o problema nosso, que preferimos não fazer esforço. Entendo. Padre, olha, eu queria fazer mais um monte de perguntas. Mas quem sabe a gente faz uma outra live, né? Até para falar do pecado, porque agora a gente está falando mais do primeiro ciclo, né? Das Sim. catequeses. E vocês estão vendo, né, gente, a riqueza que é, né? E a profundidade que o padre trouxe para a gente. E que também, né, padre, só para a gente concluir, assim, para a gente fechar, toda essa complexidade do ser humano reflete Deus. É isso, né? Porque o ser humano, então, ele se realiza indo além dele, não é? Em direção ao outro, que é o amor, certo? Que é a doação. E nisso está a imagem de Deus. É isso. Isso. É dizer, assim. quando você segue um modelo que está por cima de você, você vai melhorar. Isso é o critério dos modelos. Você, quando quer ser grande jogador de futebol, não vai ver o pior jogador. É verdade. Vai procurar os melhores jogadores, porque eles incentivam. Então, o ser humano que não entende que é espiritual, não vai buscar um modelo espiritual por excelência, que é Deus. Por isso tem que entender que é espírito para procurar um modelo máximo que é Deus, para incentivá-lo a crescer, a superar-se, a ir além de si mesmo. E formar comunhão de pessoas. Isso é essencial, porque isso é engraçado, não? Eu dou trindade também em teologia. E eu digo, olha só, o nosso Deus não é um Deus impessoal, é pessoal. Se é pessoal, tem que ter outras pessoas, senão como vai ser pessoal? Porque sozinho, pessoal né? implica relação. E como vou ter relação se não tem outras pessoas? Então, Deus tem que ser mínimo 2 pessoas. É verdade. Porque Ele é amor, dizemos, Deus é amor. Então, quem está amando quando não existia ninguém? Entende? Perfeito. Então, é isto. A comunhão de pessoas é essencial e é a base também da vida social. Uhum. E este é o grande problema.
por só nos ver como indivíduos, tendemos a defender-nos contra os outros. Isso mesmo. Quem se conhece como pessoa entende que precisa dos outros para crescer. Então vai fazer todo o possível, claro, para acolher, para ganhar as pessoas, porque não se trata tão facilmente com as pessoas, né? Mas vai entendendo os temperamentos, conhecendo como acolher, como entender problemas existenciais, etc., para criar. É muito mais fácil fazer crescer a sociedade em conjunto que sozinhos. Pois é, né? Se os casais entendessem isso hoje em dia, as coisas ficariam mais simples. É por isso também o fato que falei da historicidade pertence ao matrimônio. O matrimônio tem que ser um projeto comum, no qual não se sacrifica só pelo outro, se sacrifica, mas também se enriquece. Todo cônjuge tem que sentir que o cônjuge realiza ele e eu ela. É algo recíproco. O matrimônio tem que ser uma realidade no qual eu me realizo com meu cônjuge. Sim. Entende? E isso faz do matrimônio uma aventura, algo maravilhoso, né? Uma aventura incrível, né? Que é, né, O gente? pessoal está se manifestando aqui, né? Falando que, ó, boa noite, hoje o ser humano está conseguindo ser muito pior que o animal, né? Isso é o problema, entende? Mas não porque deve ser assim. É por não ser o que deve ser. Por causa do fechamento, né? E também por falta de não Exato. conhecer, né, Então, padre? quando não é espiritual, vai ser pior que o animal. Então, sim, mas não é. Talvez os animais estão sendo referência para o ser humano, mas está errado essa relação, porque o ser humano, né, tem uma estrutura muito mais complexa, como o senhor explicou, né, do que um animal. É. Certo? Mas aí o ser humano que não tem não sei, que não está interessado nessas coisas, talvez ele vê no animal uma relação mais fácil, porque ele domina, né? Por Não isso, tem isso também? isso, o problema é que as pessoas não refletem que muitas ideologias filosóficas políticas têm desvirtuado o ser humano, atacando algo essencial que é a pedagogia, a educação, a formação do ser humano. Se o ser humano depende de um terceiro para se formar, está perdido. Se tem que voltar a ter famílias estáveis, educação já na família. Esse é o grande problema. O pecado, o diabo tem inventado o pecado exatamente para destruir o ser humano. Por quê? Porque será? Porque tem inveja do ser humano. Não Sim. quer permitir que o ser humano seja ser humano. Ok? Então, o mais importante é sermos aquilo que somos de verdade. E exigente isso. Não é fácil, né? Padre, não sei se tem mais alguém perguntando alguma coisa, né? Não, só falou que somos Somos muito muito individuais, individuais. né? Tá vendo? A gente só quer pensar em nós, né? Alguém disse aqui que nós somos muito individuais, então o ser humano, não é isso? Volta-se para si mesmo e não quer Isso. E uma não... relação ao contrário, né, padre? É isso, né? Sim, exato. Isso é essencial sem exagero. Ok? Por quê? Porque todo ser humano exatamente requer reciprocidade. Então, mas é importante ter a capacidade de ir além de si mesmo e se dar, coisa que só faz o ser humano. Mas até o Papa Bento falou, não se pode viver só de amor oblativo. Eu lembro de um cara que foi seminarista, quis casar-se e se casou com uma menina do México. Ele fez tudo, 5 trabalhos, se fosse necessário, para pagar tudo que era necessário para trazer ela. Mas ele achou que o amor era desviver-se por ela, fazer tudo. E chegou um momento, quando já estava tudo tranquilo, que ele entendeu que nunca pensou em si mesmo.
E que a esposa também não é que agradecia muito. Entende? Então, ele, por se dar tanto, exagerou e não procurou o seu bem dentro da relação. Entendo. Então, tem que ser sempre essa reciprocidade com a capacidade de se dar. Perfeito, perfeito. E também tem aquela coisa que a gente não pode também dar o que nós não temos, né? Exato. E não pode ser uma coisa desequilibrada, né? E o dar-se requer dominar-se. Esse é o problema, entende? Então, dado que não me domino, como vou me dar? Exato. Sim. Só vou usar, né? Já que não me domina, eu só uso, né? Sim, exato. Não, perfeito. Mas isso aí é um assunto para, quem sabe, numa próxima, que Na nós próxima, vamos falar podemos pensar, sim. da segunda parte do homem decaído, né? É E isso. depois do homem redimido. Quem sabe a gente consiga conversar um pouco sobre isso, né? Mas eu acho assim, que para a gente fechar, né, padre, é isso, esse projeto original, não é? A beleza do projeto original de Deus para o ser humano, essa estrutura complexa que está acima de todos os outros seres. Acima não por ser melhor, mas, né, é uma característica Se que se é assemelha. assim, Isso, então, não é que é melhor no sentido que se não fosse assim seria nada, não? É que entendi. cada um tem sua função. E para essa categoria, de fato, se tem mais ser, por assim dizer. Tem uma frase que diz: quanto mais se é, melhor se é, não? No sentido de o ser coincide com o bem. Então, quanto Entendi. mais a gente é, mais boa, por assim dizer. Ok? Entendi. Em si. Outra coisa, a parte ética, já poderia ser ruim na pessoa. E esse é o Uhum. problema, porque tem que ter coerência entre ser e agir. Uhum. Tem pessoas que, por ser pessoas, são boas, mas não agem como pessoas boas. Sim. Na hora do E isso que agir, cria o conflito, que parece que o ser humano é pior que o homem, é animal. tá, perfeito. Gente, ô padre, já Nossa, são padre. quase 10 da noite. Já estamos aqui uns 52 minutos, se eu não estou enganado aqui. Não queria mais roubar o tempo do senhor, tá? O senhor pode descansar. Muito obrigado pela Eu que presença mais agradeço. uma vez, padre. Que Deus abençoe o senhor aí na Pela tua sua missão, vida, né? pelo teu trabalho, pela tua dedicação, né? Tantos anos ensinando aí os seminaristas. E agradeço que vocês fazem isto possível de transmitir estes valores que são tão profundos e pouco aprofundados, né? É verdade. Verdade. Estamos tentando, padre. Então, se Deus quiser, nós vamos fazer muitas lives aqui ainda. E se Deus quiser, o senhor vai voltar ainda com nós para a gente conversar sobre homem escatológico, todas essas coisas Isso, mais complicadas aí, com tá? certeza. Padre, Padre, obrigada, viu? o senhor, Eu que O senhor mora no agradeço nosso coração, viu? Nós a amamos vocês muito o também. senhor. Saiba que Obrigado. aqui sempre temos nós dois intercedendo pelo senhor, rezando pela sua vida. Agradeço que é o que O mais senhor me está sempre nas nossas orações e nas nossas conversas, né? A gente você fala, ai, toma falou boia. aquela coisa. Ó, gente, Todo escrito aqui, ó, gente. Meu livro aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para mim um pouquinho. Meu porque livro aqui está todo escrito, né? Em vários tá, lugares. sim, Frase do sim. Padre Lavoie. Padre Lavoie falou isso aqui, ó. é isso que É eu falava no engraçado começo, né, porque gente? Né, toda padre? vez A que gente, escuto São Carlos, já estou com vocês na mente, né? É, exatamente, se estiver por aqui, o senhor já sabe que tem, né? Estamos aqui. Mas é isso que eu falei no começo, gente, para a gente encerrar, né? Deus, para nós, né, que estamos caminhando, né? Deus foi nos concedendo esses amigos maravilhosos, e o Padre Laboy é um grande amigo, graças a Deus, né? Padre, o senhor pode dar a bênção para a gente Sim, encerrar claro. Isso. e para o O senhor Senhor descansar. esteja convosco. ele Ele está está no no meio meio de de nós. nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa Amém. noite, pessoal. Padre, boa noite. Boa Fica com noite. Deus.
Bom descanso e até a próxima, se Deus quiser, hein? Isso. Obrigado. Bom descanso. Bom Valeu, descanso padre. para o senhor também. Tchau, tchau. Bom, gente,